paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe vossa vida, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, daqui da Academia Águias de Oração. Estamos aqui de volta com vocês para que nós possamos fazer mais uma aula, não é verdade? Vamos estar juntos com vocês aí, você conosco, para mais uma aula de missão. Olha que bênção. Quero já agradecer aos nossos irmãos que estão neste curso de missão. Você que faz parte deste curso, os irmãos que estão avançando, os irmãos que estão chegando depois também. Tem pessoas que estão entrando ainda no curso, começando lá da primeira lição. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está fazendo a lição, as tarefas, né? A lição escrita para o diploma, continue firme. Deus abençoe vocês, tá bom? E você que quer entrar no curso também, você vai clicar no link que está aqui na descrição e vai preencher um pequeno cadastro de 4 perguntas e aí as aulas começarão a ser liberadas a você, tá bom? Uma breve oração para que o Espírito de Deus venha nos ensinar. Espírito Santo de Deus, te convidamos para fazer-se presente neste lugar e tomar o teu assento nos nossos corações, nos ensinando a tua palavra hoje. Que o teu poder venha nos ajudar a também, além de receber o ensinamento, a praticar o que nós vamos aprender. Muito obrigado, Pai amado, por enviar o teu Espírito Santo para nos revelar a verdade. Amém e amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Muito bem, hoje estamos na 8ª aula. E a 8ª aula fala de sinais e maravilhas. O que é sinais e maravilhas? Coisas extraordinárias, sobrenatural, que pode acontecer na vida do homem ou também na natureza. Nós vamos aprender muito nesta lição. Preste bem atenção. Nós vamos começar lendo a Bíblia, é muito importante. Eu vou ler de Êxodos, no capítulo 33, a partir do versículo 12 ao 23, que diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazer subir a este povo, porém não me fazes subir a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça subir o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Depois disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Moisés disse, como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Moisés colocando aí para Deus, né? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e te conheço por nome, Moisés. Então ele disse, rogo-te que me mostres então a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha pedra,
E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés aí conversando com Deus para ver a face do Senhor, para confirmar realmente que o Senhor achou graça nos seus olhos diante de Moisés, né? Glória a Deus. Vamos agora ler também aqui outro capítulo de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, a igreja feita de judeus. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e o encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados. Sinais que acontecia quando quando os apóstolos, né, pregava a palavra de Deus. Filipe, especificamente. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, ou magia negra, ou mágicas, né? Mas como cresce em Filipe, que eles pregava acerca do reino de Deus. Ou seja, Filipe lhes pregava a eles acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, Simão o mágico. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito o ex-mágico Simão. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás
em fel de amargura e em um laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ou seja, Simão, o ex-mágico, ficou com medo agora das palavras de Pedro. Porque tem poder, meus irmãos. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mordecai, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Este regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendeu tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Estava falando de Jesus Cristo. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus Cristo. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. Simples, né? E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Neste versículo encontramos muitas mensagens. Neste capítulo, melhor dizendo, encontramos muitas mensagens. E uma dessas que termina aqui, né, é sobre o batismo do eunuco. Eunuco lia a profecia do profeta Isaías, não entendia nada, até que o Espírito de Deus, usando Filipe explicou e anunciou a Jesus Cristo. Anunciando Jesus Cristo, esse eunuco passou a crer em Jesus. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. Ou seja, quando viu a água, o eunuco disse: O que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: É lícito que crês de todo o coração. Então, qual é o requisito para ser batizado? Crer. Crer no Senhor Jesus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 36. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode ser batizado e nada mais te impede. Hoje em dia tem muitos, vamos dizer, ensinamentos, né, que impedem pessoas de se batizarem e acabam se perdendo, se desviando da igreja, saindo da igreja, por causa de alguns ensinamentos. Mas o que a Bíblia diz aqui
lícito. É lícito se crês de todo o coração. O que Filipe estava dizendo? Você pode batizar se você crê de todo o coração. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque o batismo nas águas é a demonstração da sua fé. A demonstração da sua fé que você crê em Jesus Cristo. O batismo não é para ser feito, ou a pessoa não é para ser batizada, se, mesmo ela crendo, ela tem que seguir algumas instruções religiosas. Filipe deixou claro, é lícito se crês de todo o teu coração. Será que Filipe diria, é lícito, sim, você pode ser batizado, mas você tem que deixar de fazer isso, aquilo, e trazer uma lista? Não foi isso que Filipe fez. Se crês de todo o teu coração, é lícito que seja batizado. Porque o batismo é uma demonstração do que crê, do que está no coração. E o coração crê, confessou com a boca, então pode ser batizado. Nós vemos também neste capítulo que Filipe realizou muitos milagres também através do poder do Espírito Santo na vida dele. Vemos também Pedro e João, que foi para Samaria neste capítulo e realizou muitos milagres e impondo as mãos sobre os cristãos de lá, eles receberam o Espírito Santo. Então são sinais e maravilhas que estamos falando. Glória a Deus por isso. Então, dos versículos 5 ao 8, é o versículo que nós devemos memorizar. Que diz o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando Filipe pregava lá em Samaria, o que acontecia? O que acontecia? Acontecia pessoas sendo libertas de espíritos imundos que saíam gritando, está aqui na Bíblia. Pessoas paralíticas eram curadas, os coxos eram curados também. Isso está incluindo em sinais e maravilhas, quando você prega o verdadeiro evangelho. Nós falamos na última aula que se estas coisas não acontecerem, esta e mais uma lista que está na última aula, se estas coisas não acontecerem, então nós não pregamos o evangelho. Porque o evangelho, que quando ele é pregado de verdade, estas coisas acontecem. É para isso que é para a pregação do evangelho. De forma prática, qual é o significado atual de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Será que isso significa que o que ele fez ontem pode fazer hoje e pode fazer eternamente? Será que isso significa isso? Eu acredito que sim. Mas eu quero ler mais um versículo com vocês de João 14. João 14, 12, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha o que Jesus deixou aqui para os discípulos e os apóstolos. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus dizendo para os seus discípulos que as obras que ele faz, quem crê nele também fará. Se eu creio nele, eu também farei. E disse mais ele: e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, disse Jesus Cristo. João
14, versículo 12. Glória a Deus. Você percebeu que o quão rápido a igreja primitiva crescia em quantidade e em qualidade? Você viu como a igreja de Cristo, a igreja no início, crescia tão rápido e tão com muita qualidade? Porque não adianta crescer em quantidade e não ter a qualidade. É o que tem muitos aí afora, não é verdade? Em Atos capítulo 1, quais eram as qualidades dessa crescente igreja? Isto é muito importante para nós, saber quais eram as qualidades dessa crescente igreja, a Igreja de Cristo. Atos capítulo 1 revela que orações e decisões de qualidades eram tomadas e eram feitas. Também crescia em quantidade. Atos capítulo 2 mostra para nós que 3.000 pessoas creram e foram batizadas e agregadas à Igreja de Cristo num só dia. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, nos mostra que a igreja tinha uma qualidade de vida. Também em Atos capítulo 4, mostra a quantidade de 5.000 homens e provavelmente 15.000 no total de crentes. Era grande. Era uma igreja que estava crescendo com qualidade e quantidade. Em Atos 4, 23, também Atos capítulo 5, versículo 11, mostra uma comunidade de qualidade. Atos capítulo 5, no versículo 14, mostra a quantidade aumentando-se. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, mostra a liderança de qualidade. Tanto que o Ministério Águias de Oração é baseado em Atos capítulo 6. As quantidades aumentam mais ainda em Atos capítulo 6 também, do 1 ao 7. Porque ali começa também os gregos hebreus, vamos dizer assim. É isso mesmo, gregos? Se eu não me engano, eram os gregos. Começaram a ser acrescentados à igreja. Porque isto poderia ocorrer em um povo oprimido e em oculto. Por quê? Como? Uma razão foram os sinais e maravilhas frequentes de Deus. Mas eles são para a nossa atualidade, será? É isso que nós devemos saber. Será que é para os dias de hoje? Ou será que era só para aquela época? Vamos prosseguir. Número 1. O que significa Emmanuel? Quem sabe o que significa Emmanuel? Você sabe? Sabe o que significa Emmanuel? Emmanuel significa Deus conosco. Após uma era de sinais e maravilhas abundante do Velho Testamento, veio o nascimento do nosso Senhor, que estabeleceu os fundamentos para o movimento cristão que estava para ser iniciado. A vinda de Jesus foi acompanhada com sinais, maravilhas, anjos, revelações, sonhos proféticos e miraculosos, como nós vemos em capítulos 1 e 2 de Lucas e Mateus. A vinda de Jesus trouxe estas coisas para nós. A primeira vinda de Jesus, né? O povo de Deus, o que distingue o povo de Deus dos demais habitantes da terra? Êxodo 33:15, Moisés diz que é a presença de Deus conosco, fazendo-nos, por natureza, um povo sobrenatural. Mais do que nosso aprendizado natural, vivemos por conhecimento da revelação por cada palavra que sai da boca de Deus. Provisão sobrenatural é intervenção divina
na vida. Mateus 4:4. Essa é a nossa diferença. A nossa diferença é que Deus está conosco. Emanuel, Deus conosco. E se Deus está conosco, somos diferentes. E se Deus está conosco, há provisão sobrenatural. Há intervenção divina na nossa vida. Porque somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque temos Deus conosco. Como temos Deus conosco? Jesus é o nosso exemplo. Emanuel, Jesus, Deus conosco. Jesus não somente realizou a vontade de Deus e nos mostra exatamente como o Pai amou e cuidou do povo, ele também nos ordena e nos fortalece para irmos, fazermos o mesmo e coisas ainda maiores, como eu li para você em João. Também está escrito em João 4:34, Hebreus 1:3, eu li para você João 14:12, também Mateus 16:20, Atos capítulo 1, versículo 8, bastante conhecido também. Deus conosco quer que nós façamos o que Jesus fez e fazemos ainda muito mais coisas maiores. Agora, o que Jesus fez? Lembrando que ele quer que nós fazemos maiores ainda, em quantidade, em maiores quantidades. O que Jesus fez? Milagres de cura. A cura do filho do nobre, a cura da sogra de Pedro, a purificação da lepra, a cura do paralítico, que Jesus fez também, a cura do paralítico. Mais milagres ainda de cura que Jesus realizou. O homem enfermo foi curado, a cura da mão mirrada, a cura do criado do centurião, a cura do fluxo de sangue, a cura dos cegos, restauração da orelha do soldado, a cura do filho de um sírio fenício, a cura do surdo mudo, a cura dos cegos, também a cura dos 10 leprosos, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade por 38 anos, um homem com hidropsia, também foi curado por Jesus Cristo. Milagres de cura, anote isso, milagres de cura Jesus fez. E ele diz que nós faremos milagres maiores, ou seja, em quantidade. Jesus também fez o milagre da ressurreição. A viúva de Naim, 1. A filha de Jairo, 2. Lázaro, 3. E a sua própria ressurreição. Ressurreição de mortos. Milagres de libertação dos endemoniados. Tem vários versículos. Mateus tem 1, 2, 3. Marcos tem mais um. De uma criança lunática. Mateus 17:14. Ou seja, tem o gadareno. Tem várias aqui passagens de Jesus expulsando demônios e libertando as pessoas dessas garras do Satanás. Que tipo de milagre? Cura, libertação, agora ressurreição também. Agora milagres na natureza. A tempestade apaziguada, Jesus andando sobre as águas, Jesus amaldiçoando a figueira, Jesus aparecendo aos discípulos após a sua morte. São milagres sobre a natureza. Jesus disse: se crês, as coisas que eu faço farão ou fareis maiores ainda. Mas um tipo de milagre que Jesus fez, milagres de provisão. Água transformada em vinho, a pescaria, alimentando aí 5.000 e 4.000 pessoas, que foram 2 vezes a multiplicação. Também o dinheiro para os impostos na boca do peixe. E são esses milagres que Jesus realizou. Agora, se Jesus realizou esses milagres,
E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, estes milagres também são para os dias de hoje e para eternamente, quanto for necessário. Os Atos de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos é o texto de Deus para a igreja, para nos mostrar a vida cristã normal. Em Atos tem 28 capítulos e em cada um deles você encontrará sinais e maravilhas e eventos sobrenaturais ocorrendo. 28 capítulos e cada capítulo você pode encontrar sinais e maravilhas dentro dele. Existem aparições frequentes de Jesus Cristo em Atos, manifestações do Espírito Santo em Atos, visitas angelicais em Atos. Existem palavras audíveis de Deus, profecias, novas línguas, sonhos, visões, êxtases e pessoas optando por crer, que também é um milagre. Existem curas, libertações, sensações do Espírito Santo, julgamentos divinos impressionantes, sinais e maravilhas abundantes. Esta é a vida cristã normal, não extraordinária, esquisita ou estranha como muitos pensam nos dias de hoje. Os sinais e maravilhas são, vamos dizer assim, pertencentes da vida cristã. São coisas pertencentes da vida cristã. Não é o que se pensam hoje, cheio de religiosidade. Não, não é isso. As epístolas contam a história. Paulo apoiava muito os sinais e maravilhas. Você pode ler em Romanos capítulo 15, versículos 17 e 20. Gálatas capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 4. É outro testemunho do escritor, e ambos, Pedro e Tiago, criam no poder de cura de Deus. Por volta do ano 400, Agostinho, o patriarca da igreja, escreveu sobre milagres ocorrendo no norte da África. Estamos vendo claramente que eles não cessaram com o passar dos apóstolos originais. Os apóstolos originais passaram, ou seja, foram promovidos, faleceram, morreram, mas os milagres continuaram acontecendo. Agostinho, patriarca da igreja, 400 anos na era de Cristo, nessa nossa era, ele relatou sobre milagres. Então os milagres continuaram mesmo depois que os apóstolos passaram. Então, para que servem os milagres? Milagres são como um ato circense para gerar assombro. Nem serve para promover a pessoa que Deus usa. Eles também não são mágica ou outro tipo de sugestão paranormal. Ao contrário, eles são sinais e evidência da presença de Deus e são belos sinais de sua compaixão para com aqueles que estão sofrendo ou estão cativos de demônios. Os milagres apontam para a cruz e para o poder de Jesus, como está escrito em Atos capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Como preparar o caminho para os milagres? Primeiramente, não se esqueça de pedir a Jesus para fazer hoje o milagre. Exatamente o que ele fez ontem, confirmando a sua palavra com sinais, e sejam imediatos ou sem curso devido. Tiago 4:2, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós devemos pedir para que Jesus faça os milagres hoje.
Lembre-se destas 3 palavras para receber poder para os milagres: louvor, pregação e oração. Como os discípulos, vá a qualquer lugar pedindo a Deus para trabalhar com você. Marcos 16, 20. Onde você for levar a palavra de Deus,
Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor e eu te espero na próxima lição. Em nome de Jesus Cristo.